irmãos, chegamos ao seu lar nesta tarde com mais um programa da Juventude Restauração. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312, com acesso também pela Voluntários da Pátria 927. Na presidência do nosso ministério, Pastor Humberto Schmidt Vieira. O nosso diretor de comunicação é o pastor Paulo Roberto dos Santos. Nosso superintendente da juventude, O pastor Adriano Licidonho. e o nosso líder da juventude da sede é o presbítero Bruno Beltrame. E nós somos da juventude da sede internacional, né, Irmã Nazarena? Isso. Irmã Nazarena, paz do Senhor, Irmã Nazarena. Paz do Senhor, irmã Pamela. E essa que vos fala é a irmã Pamela Severo. E nós já convidamos cada um dos irmãos a nos ajudarem na divulgação, com o seu like, a comentar aí no chat, a enviar perguntas se vocês tiverem alguma dúvida, ou se quiserem nos ajudar também a responder perguntas que tiverem no chat, a gente também agradece. Interaja conosco e que nós possamos chegar um pouco mais pertinho de Deus nessa tarde. Ou eu não sei em que horário você está ouvindo, quem sabe você está ouvindo em outro horário, não conseguiu assistir no momento, mas que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. E neste momento convido a irmã Nazarena a fazer uma oração para nós iniciarmos essa programação. Amém. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Somos agradecidos, Señor, por poder llegar hasta este lugar, por poder permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, anunciando tu palabra, anunciando el Evangelio. Te pido, Jesús, que tu presencia nos acompañe, que sea tu Espíritu guiando nuestras vidas, Señor, que no seamos nosotros, más que tú estés hablando con nuestras vidas, hablando con mi hermana, con mi hermano, Señor, que podamos entender tu palabra, escudriñar nuestro corazón, Señor, limpiar todo pecado, todo error de nuestra vida en el nombre de Jesús, que tú seas el único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amém. Amém. Glória a Jesus. Então, nós vamos dividir um pouquinho com os irmãos uma porção da palavra de Deus. Quem recebeu aí a arte do nosso programa que nós fizemos hoje e divulgamos, ali na arte nós colocamos um versículo que dizia a palavra do Senhor lá em Provérbios 27, capítulo 27, versículo 7. Irmã Nazarena, pode ler para nós? A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta tudo amargo e doce. Que coisa tremenda. E nós queremos compartilhar um pouquinho com os irmãos a história de uma pessoa, na verdade, a história do povo de Israel e a história de Raabe, que nós podemos ver nessas duas histórias, né? Eu estava conversando com a irmã Nazarena agora há pouco, antes de nós iniciarmos, como nós podemos ver nitidamente na vida do povo de Israel essa questão da alma farta pisando de fato o favo de mel, e muitas vezes desprezando ou não dando o devido valor, talvez até não desprezando, mas não dando o devido valor a tudo que o Senhor estava fazendo por eles. E nós vemos uma alma faminta, que aqui na história que nós vamos compartilhar é Raabe, que qualquer pontinha de esperança, qualquer amargo para ela era doce. Imagina ela numa cidade que seria destruída, ela viu uma oportunidade de ser salva e se agarrou àquilo e ela conseguiu. E claro, eu estava comentando com a irmã Nazarena que eu fui pesquisar, porque eu fiquei muito curiosa com a questão de como que as muralhas de Jericó, já deixa a indagação para os irmãos aí, quem quiser comentar no chat como foi que isso aconteceu, como as muralhas de Jericó ruíram e a casa de Raabe, que estava sobre a muralha de Jericó, continuou de pé. Como isso aconteceu? E graças a Deus nós temos diversos estudos avançados hoje em dia, temos a arqueologia que nos ajuda com isso também, e os estudos da arqueologia nos dão uma explicação do que aconteceu. Mas é incrível que os arqueólogos conseguem chegar a certo ponto,
Mas a partir de certo ponto, não tem como explicar, não tem como dizer como aconteceu aquilo ali. Foi algo sobrenatural, não tem como ter sido um fenômeno da natureza ou algo assim. Foi ação de Deus. E nós queremos atualizar o chat, já temos alguns irmãos conosco e convidamos você, irmãos, deixem o seu like. Se não se inscreveram, se inscrevam no canal, ativem o sininho para aparecerem. Temos diversas programações. Agora estava tendo uma programação do Ministério da Restauração, programação de Heróis da Fé. Temos programações o dia todo. Temos programações abençoadas e bem selecionadas para ouvirmos durante o nosso dia. E que nós possamos valorizar isso. E deixem o seu like, temos alguns irmãos assistindo. E agora a irmã Nazarena vai estar atualizando para nós aqui quem já está conosco no chat. Temos a nossa querida e amada irmã Isabel Schmidt, irmã Pamela Severo, irmão Pedro Wolf, irmão Matheus Monteiro. Temos ali Gu Upmedia. A pessoa não colocou seu nome, pode colocar o seu nome ali que nós conseguimos daí falar o seu nome. Temos a irmã Beatriz Nunes de Campos. Minha mamãe, Deus abençoe. Meu pai, irmão Sidiclei, com certeza está na escuta também. Irmão Ezequiel Pinheiro. Irmã Ellen Grace de Oliveira da Roça. Glória a Deus. Irmão Sérgio Vurnello. De Concórdia, Santa Catarina. Trabalhando e ouvindo a programação. Deus abençoe seu trabalho. Lorene Rodrigues. Rosane do Salto. Lá de Sapiranga, irmã Rosane. Temos também ali o irmão João, da área norte. Irmão Ageu Elias de Oliveira, entrou agora lá de Jaguariaíva, do Paraná. Que Deus abençoe. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão acompanhando essa programação conosco. Que possamos meditar na palavra de Deus e que a nossa fé possa ser edificada através dessas histórias, porque não são simples histórias, são histórias que nós vemos que estão registradas e nos trazem muita edificação. Em diversos momentos da nossa vida, quando nós nos deparamos com essas histórias, nós vemos o cuidado de Deus. E como a irmã Nazarena comentava comigo, como deve ter sido para Raabe estar entre o povo de Israel depois de salva ela, uma ex-prostituta, entre um povo que era o povo santo de Deus. O que ela não deve ter passado, porque com certeza devia ter alguns judeus ali, né, que desprezavam Raabe. E quantas coisas ela deve ter passado ali. Os que seguem ou meditam sobre os judeus podem saber, com certeza, as pessoas mais bravas que tem no mundo são os judeus, porque eles guardam muito a palavra de Deus, eles são, até se pode dizer que são santos demais, né? Mas eles guardam muito, assim, que ao ponto eu fiquei assim, como é que Josué aceitou Raabe, como é que deu, porque imagina uma prostituta no meio do povo de Israel. Como não foi até mesmo para ele algo Deus quebrando aquela questão mesmo no povo, porque o próprio Deus havia se encarregado de salvar Raabe, então eles tiveram que aceitar. E vamos ler Josué, se você estiver aí com a sua Bíblia, quiser abrir conosco em Josué, no capítulo 2. Vamos ler a partir do versículo 8 em diante, que nos diz assim: E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles, e disse-lhes: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão,
os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aqui nós podemos já ir vendo como era a visão de Raabe quanto ao Deus de Israel, quanto ao Deus verdadeiro. Raabe estava numa cidade onde não era pregada a palavra de Deus. É incrível ver que muitas vezes nós estamos no meio da igreja, nós estamos assistindo palavras todos os dias e não temos essa confiança no nosso Deus quanto Raabe tinha. E isso me chocou profundamente hoje quando eu li o Provérbios, eu vi, é exatamente isso que aconteceu com Raabe. Ela era uma alma faminta. E quando ela encontrou aquilo ali, ela viu o quão doce era aquilo, o quão doce era a presença de Deus. E Raabe fala com uma convicção, que ela não diz porque falam que Deus é Deus no céu e na terra. Não, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. É uma convicção que talvez, eu conversava com a irmã Nazarena, talvez muitos judeus estavam no meio do povo de Israel e não tinham essa convicção. Talvez muitos de nós, no meio da nossa juventude, talvez, não temos a convicção que Raabe tinha de quem era o Deus de Israel e do poder que ele tinha e de tudo que ele havia feito. Muitas vezes nós vemos hoje, né, alguns ateus questionando essas questões do Mar Vermelho e querendo trazer argumentos. O irmão Vinícius tem aí o projeto do encontro estudantil, que nós falamos bastante sobre a questão de como responder na faculdade, quando nos é indagado a respeito da existência de Deus. Responder com fatos mesmo, com comprovações. Claro que nós sabemos que nós somos salvos pela fé, mas até mesmo para essas pessoas nós podemos pregar, porque a criação prega a existência de Deus. E nós vemos que muitas vezes uma pessoa lá de fora tem a fé que nós aqui dentro não temos em Deus. E quão lindo é que ela não precisou de argumentos filosóficos, ela não precisou de estudar teologia para saber que Deus era Deus no céu e embaixo na terra. Ela simplesmente ouviu falar sobre tudo o que Deus fazia. E ela já deixou os espias cientes. Olha, o povo aqui está derretido diante da vossa presença. E eu fiquei impactada com isso. Como aquele povo que nem conhecia Deus, que só ouvia falar dos feitos do Senhor, se derretia na presença do Senhor. E o povo de Israel... e eu me via, né? Muitas vezes nós, na presença de Deus, queremos estar inteirinhos. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar hoje. Não, eu não posso chorar. Imagina se a irmã de lado vê que eu tô chorando. Imagina, que vergonha. Não, Deus o livre. E nós vemos aqui que muitas vezes vem uma pessoa que nem é cristã no culto. E ela simplesmente vem por Deus, ela se entrega a Deus, aquela pessoa se converte. Quando vê, aquela pessoa tá na juventude, aquela pessoa tá fazendo isso, aquilo. A gente olha, mas meu Deus, e a gente tá ali. Tá aí parado, siga aí. Por quê? Porque nós não temos a convicção do Deus que a gente serve. Eu tava numa igreja onde tinha irmãos que... É uma comunidade diferente, é um povo diferente, até país diferente e tudo. Culturas diferentes da minha, que eu sou a da Argentina, e diferentes do Brasil também. Só que naquela igreja eu vi assim que as pessoas não tinham medo de murmurar dentro da igreja, de ser ciumenta, de fazer contenda na igreja. E só que tinha fora da igreja, era tipo uma vila, e tinha pessoas que eram drogaditas,
alcoólicas. E elas diziam, não, na igreja eu não vou entrar para fazer isso, não. Na igreja é só para ser lugar santo, lugar de Deus. Nenhuma palavra. Se eu vou falar com o pastor, eu chamo para fora e vou falar com ele. Mas eu não piso na igreja. A reverência com a questão, com o lugar santo, né? E o Senhor falou até mesmo para Josué, para tirar as sandálias dos pés, porque o lugar onde ele estava pisando era santo. E muitas vezes nós não temos consciência da santidade. É o que o pastor Humberto nos fala nas terças-feiras. Quem puder vir nas terças, as mensagens do pastor Humberto são extraordinárias. São mensagens realmente vindas do coração de Deus para as nossas vidas. Você que não pode estar, temos a transmissão pelo canal do YouTube. Também o pastor Humberto tem falado muito isso para nós. O céu é muito mais santo do que nós imaginamos. Muito mais santo. Porque às vezes nós pensamos, não, já está suficiente, já está tudo certo, já está tudo bem. Mas nós temos que continuar nessa busca por santidade. E esse é o tremendo da vida do cristão. Ele conhece a Cristo, ele iniciou no processo de mudança, e a palavra do Senhor nos diz que essa mudança continua ocorrendo. E ele vai aperfeiçoando a sua obra. E eu lembro de certo dia que eu estava ali no cenáculo. Eu trabalho aqui na igreja, para quem não sabe. A irmã Nazarena mora aqui. Eu moro aqui. E o cenáculo é, às vezes, o meu lugar de refúgio. E eu estava no intervalo no cenáculo e eu chorava, orando ao Senhor. E eu disse, Senhor, foi o Senhor que iniciou essa obra na minha vida. Foi o Senhor que iniciou essa obra. E lá no Salmo 119, nem tinha planejado falar sobre isso. Salmo 119, 16, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor nos fez de modo terrível e maravilhoso. Que maravilhosas são as suas obras. E nós somos obras de Deus. Então, o Senhor nos fez de uma forma maravilhosa. O Senhor te fez de uma forma maravilhosa. E você é a obra dele. E muitas vezes nós pensamos que, por nós sermos feitos de forma maravilhosa, já está tudo bem, já está tudo ok. Mas a palavra do Senhor nos diz que essa obra, ele vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor. E eu orava falando isso, Senhor, o Senhor me fez de uma forma maravilhosa. Mas agora eu preciso que o Senhor continue aperfeiçoando a sua obra na minha vida. Porque a gente sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo a mudar. Raabe teve essa atitude teve essa iniciativa, porque ninguém subiu lá no eirado para falar com eles. Quem foi ela. Ela teve que tomar essa atitude e eu imagino, conjecturo, que talvez ela não tinha contato com a família por ser uma prostituta. E nós vemos aqui que no momento em que ela fala com eles, que nós vamos ler agora mais para frente, ela não pede a salvação somente dela. Ela pede a salvação do seu pai, da casa do seu pai, e dos seus irmãos, das irmãs. E ela pede, talvez se eu conseguir salvar mais alguma vida, eu posso salvar. E nós vemos aqui no coração de Raabe essa disposição de não somente ter essa iniciativa, mas também ela ia ter que se submeter, como a irmã falou, ela ia ter que viver depois no meio do povo de Israel. E ela estava disposta a passar por essa transformação, por este aperfeiçoamento da obra de Deus na vida dela. E vamos continuar lendo, irmã Nazarena pode continuar lendo para nós, do 12 ali em diante, nós paramos no 11. Amém. Agora, pois, peço-vos, jurai-me pelo Senhor, que como usei de bondade para convosco, vós também usareis de bondade para com a casa e meu pai. E dai-me um sinal seguro. 13. De que conservareis em vida meu pai e mãe, como também meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhe pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. 14. Pode ler, 14. Então lhe responderam, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esse nosso negócio. E quando o Senhor nos entregar esta terra, usaremos para contigo de bondade e de fidelidade. 15. Ela então os fez descer por uma corda
pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, de sorte que morava sobre o muro. Aí, quando eu li isso aqui, quando eu estava lendo, ué, o que aconteceu? Como isso aconteceu? Mas continua falando que as muralhas caíram, mas a casa de Rahab não aconteceu nada. Nós vamos Mas já continuar. vamos chegar aí. Nós vamos continuar lendo. E disse-lhes: E vós, ide-vos ao monte, para que não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. Escondei-vos lá 3 dias. 17. Disseram-lhe os homens: Nós seremos inocentes no tocante a este juramento que nos fizestes jurar. 18. Eis que quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, pela qual nos fizeste descer. E recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. 19. Qualquer que sair fora das portas da tua casa, o sangue cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o sangue cairá sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. 20. Se, porém, tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do juramento que fizestes jurar. 21. Ao que ela disse: Conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Amém. Acho que aí já tá bom. Vou ler só mais o 24, que aqui no caso está retratando que ela fez eles descerem pela janela, né, do muro da sua casa. E aí eles falaram com ela sobre a questão do fio de escarlata, que ela teria que atar a janela, e todos que estivessem dentro de casa seriam salvos. Agora, eis a questão. Como assim todos que estivessem dentro da casa dela, que era no lugar mais perigoso, ou seja, em cima da muralha, estariam salvos? Como assim? Mas tudo bem, vamos chegar lá. E aí, então, ela diz, não, conforme as vossas palavras, assim seja, e ela atou o cordão de escarlata, que é o que a irmã Nazarena leu agora. Então, os espias voltaram, e ali no 24 diz assim: E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem diante de nós. Os espias estavam ali convictos do que havia acontecido e que, de fato, aquele povo estava perplexo com o poder de Deus, estava derretido com o poder de Deus. E que a terra estava entregue. Então, ali daí nos próximos capítulos, Deus fala com Josué e dá estratégia e tudo mais sobre o que iria ocorrer. E eu fico pensando como deve ter sido também para esses espias, né? Eles, na mente deles, imaginando, meu Deus, como vai cair a muralha e aquela casa não vai cair. E aqui eu vejo a fidelidade de Deus com a vida de Raabe, pela fidelidade dela também para com Deus em atar o cordão de escarlata. E eu falei esses dias isso na juventude, uma palavra da oferta. Na verdade, eu já estava com essa palavra queimando no meu coração e eu estava escalada para a palavra da oferta e pensei, misericórdia, como eu vou falar? Não tem nada a ver com a palavra da oferta. E o Senhor falou comigo sobre essa questão do fio de escarlata, que é algo, às vezes, tão pequeno, que a gente olha assim, mas não é uma doutrina, não é algo que é pecado. Não é pecado. Mas Deus pediu aquilo. Mas Deus colocou aquilo. E até no dia da palavra da oferta eu falei, talvez Deus colocou no coração de alguém ali naquele dia dar algum valor de oferta para a obra de Deus. E se a pessoa fosse sensível e ouvisse a voz de Deus e fizesse aquilo, aquele poderia ser o fator da sua salvação. Como foi para Raabe, foi um simples fio de escarlata. O que tem se não tivesse o fio ali?
mas teria toda a diferença. E nós vemos que ela disse, não, conforme as vossas palavras, assim seja. E assim que ela despediu e eles se foram, foi imediato a questão. Não foi ela disse, eu vou deixar para semana que vem, eu vou atar o cordão de escarlata. Eu acho que eles não vão vir essa semana, eu acho que Jesus não vai voltar hoje. Eu acho que hoje ainda dá para mim dar uma fugida, daqui a pouco eu volto para a igreja. Não, imediatamente quando eles se foram, eu penso que enquanto eles estavam ali, ela já estava pensativa, pensando como é que ela ia fazer, como ela ia planejar, como ela faria com os pais dela, como ela conversaria. E imediatamente ela atou o cordão à janela. Mesmo sem talvez ter ido falar com a família dela, tudo. O que dependia dela fazer. Que tem coisas na nossa vida que dependem somente de nós. Nós, eu e a irmã Nazarena, somos filhas de pais cristãos, graças a Deus. Mas tem coisas que dependem de nós para nossa salvação. E uma frase que eu ouvia muito, e hoje posso falar, né? É que Deus não tem netos. Deus tem filhos. Então, ser filho de crente não significa que nós somos salvos. Nós precisamos ter a nossa atitude, nós precisamos ter a nossa posição com Deus para de fato sermos salvos. E aqui nós vemos que ela, claro, pensou na sua família, e é claro que temos que orar, os pais cristãos têm que orar pelos seus filhos, com certeza, ensinar no caminho, mas o que dependia de Raabe fazer, ela fez. E antes mesmo de ver toda a questão com a família dela, a palavra de Deus diz aqui que assim que eles se foram, o que dependia dela, ela fez. Ela atou o cordão de escarlata. E aquele dia na palavra da oferta, eu falei que às vezes nós lemos o Malaquias 3:10 assim de uma forma tão simples. E até no dia eu li, né? E falei, talvez você estava esperando outra palavra, uma palavra mais elaborada. Mas muitas vezes é exatamente coisinhas pequenas. Muitas vezes é o dízimo e a oferta. Muitas vezes é o se entregar por inteiro para Deus. É o não, como diz lá em Joel, não rasgar as nossas vestes, mas rasgar de fato o nosso coração na presença de Deus. Às vezes é somente isso. E é isso que vai nos impedir no dia que o Senhor vier. E se o cordão não estivesse ali, ela seria salva? E hoje, se nós não estivermos em comunhão com Deus, se nós não estivermos prontos, se o Senhor vier, nós iremos? Quem sabe você pensa, não, desde que eu sou criança eu escuto que o Senhor vai voltar. Então, está mais perto do que nunca a vinda do Senhor. E nós vemos isso pelas notícias, pelo que está acontecendo no mundo inteiro. E eu creio que a irmã Nazarena também, mas nós ansiamos pela volta de Jesus. Nós ansiamos pelo céu. Eu conversava com meu pai em casa esses dias e eu me recordava de um hino antigo que dizia que a nossa morada é mais do que a gente pode pensar. Que embora toda a terra nos encante, nós temos paisagens lindas, com certeza lá na Argentina também tem lugares lindos da natureza, maravilhosos, que nós olhamos e nós vemos a natureza pregando Deus, pregando a existência de Deus para nós. E embora toda a terra nos encante, maior é o nosso lar. Não importa o que aconteça, o nosso lar é o nosso foco, é o nosso alvo. E aqui eu imagino como Raabe ficou aqueles dias, ansiando para que aquilo acontecesse logo. Eu imagino o povo de Jericó pensando que queria que a batalha fosse adiada e Raabe querendo que fosse adiantada para ela poder ser salva e ter a convicção de que ela seria salva. E agora nós vamos continuar lendo a questão ali de... Vamos falar agora um pouquinho sobre a questão do povo de Israel. Que agora a gente estava falando sobre como estava sendo talvez com Raabe lá na sua casa, enquanto os espias estavam lá. E eu fui levada a refletir também sobre a questão de como será que estava o povo. Será que o povo aceitou, assim, as estratégias de Deus de tudo de boas, tudo... Não, tudo bem, vamos rodear, vamos 6 voltas, 7 voltas no 7º dia, mas... e tudo aquilo. Mas eu vou ter que caminhar em silêncio. Não.
Não vou poder falar uma palavra. Aí no último dia eu vou ter que gritar. Como assim? Como isso vai ocorrer? E nós sabemos que a nossa natureza humana, a nossa mente racional quer entender as coisas de Deus. A gente tenta. E o pior é que tinha que carregar a arca, né? Exato. Não, tinha toda uma questão, tinha os chifres de carneiro que eles tinham que tocar a trombeta e tudo aquilo. Tinha toda aquela questão e eles talvez poderiam questionar. E muitas vezes nós vemos na palavra de Deus que isso... O lindo da Bíblia é que ela não esconde as coisas que também... As murmurações, as coisas que ocorriam. E nós podemos ver que a vida cristã você pode estar passando por um momento assim. Mas que nós possamos, como o povo de Israel, como acontecia muitas vezes com eles. E muitas vezes a gente lê na palavra de Deus, meu Deus, como eles estavam murmurando. Como assim? E eu estava lendo, convido os irmãos a lerem Números capítulo 11, do 18 ao 20. A palavra do Senhor diz assim: E dirás ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois íamos bem no Egito. Por isso, o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelas narinas, até que vos enfastieis delas, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Quando eu li essa palavra, isso me impactou. Eles perguntando a Deus por que eles haviam saído do Egito. E muitas vezes a gente lê essa palavra e se surpreende. Mas como? Eu até escrevi aqui. Mas como? Como que o povo teve coragem de dizer isso, de tal murmuração, dizer que íamos bem no Egito? Bem? Como assim? Sendo que nós podemos ver, se você quiser acompanhar conosco em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Será que eles não se lembravam da opressão? Será que eles não se lembravam do que eles sofriam lá no Egito? Acho que eles se lembravam, mas eles queriam comer carne. Eles só pensavam na carne. E nós vemos que o Senhor foi enfático em quantos dias eles comeriam carne. Não seria 1, não seria 2, não seria 10, não seria 20, seria um mês inteiro até sair pelas narinas. Irmãos, imaginem como seria essa situação. E o Senhor disse: porque vocês estão reclamando, porque vocês estão dizendo, por que o Senhor nos tirou do Egito? Só que muitas vezes a gente olha o povo de Israel e a gente não pega o espelho e coloca na nossa frente. Porque muitas vezes nós somos assim. Diversas vezes nós somos assim, para ser mais sincero. Até que nós somos assim, até com a comida assim como foram eles. Exatamente, até mesmo nessa mesma questão, na questão da carne. Muitas vezes reclamamos e Deus cuida de nós em cada detalhe da nossa vida, em cada detalhe. Ontem eu falava no programa da Quinta Musical como Deus cuida de todas as nossas necessidades. A palavra de Deus nos diz que o Senhor é suprir, e não somente suprir, e é suprir em glória cada uma de nossas necessidades. Não é uma, não é outra. Quem sabe você pensa: eu tenho diversas necessidades. São necessidades? O Senhor sabe quais são as suas necessidades. E Ele vai suprir, não somente suprir, Ele vai suprir em glória cada uma delas. Que a palavra de Deus, Mateus 7, fala que tudo que nós... Que quando um filho pede para um pai, o pai vai dar aquilo que ele quer.
Se o filho pedir pão, o pai vai dar pão para ele. Agora, e o capítulo 7 continua falando, imagina se vós pedis para o Pai Celestial, quanto mais dará Ele para nós. Quanto mais ele... No caso, ali fala, né? Que um pai, às vezes sendo mal, ele dá o bom pro filho. Ele dá o que o filho tá pedindo. Imagina o Senhor. O que não vai nos dar se nós pedirmos? Mas se nós pedirmos para que aquilo glorifique o nome dele. O Senhor não tem interesse em suprir os nossos caprichos. E muitas vezes nós pensamos que os nossos caprichos são necessidades. E não são necessidades. O Senhor sabe as nossas reais necessidades. E muitas vezes nós choramos por algo. E depois a gente pode dizer, Senhor, muito obrigado por não ter respondido aquela oração. Porque não era o que eu precisava. E o Senhor sabe o que a gente precisa. O importante sempre quando acaba a oração, né? Se faça a sua vontade. Exatamente. Nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, né? Não há maior exemplo do que este. Ele fala, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, que tudo que nós possamos pedir ao Senhor, nós possamos talvez até colocar as nossas... Ser sincero com Deus, porque não adianta nós chegarmos, dobrar nos nossos joelhos e usarmos de boas palavras, de palavras vazias, fazer uma oração bonita. O Senhor conhece o nosso coração. Jesus podia chegar lá e dizer, mesmo sem querer, né? Eu quero morrer naquela cruz, sabe? Eu quero ser açoitado, eu quero ser que todo mundo me machuque, eu quero... de mim. Mas ele foi sincero, ele falou com o coração dele. Tudo que ele tinha no coração, ele falou para Deus. Falou para o Pai. Que nós possamos ser sinceros com o Senhor e falarmos de fato o que está no nosso coração. Mas nunca, jamais nos esquecer do todavia. Todavia, seja feita a tua vontade. Todavia, não importa o que eu quero. Esses dias eu estava orando, nós que trabalhamos no administrativo, temos oração ali nas quintas, até às 11 da manhã. Graças a Deus por essa oportunidade. Eu estava orando ali, e eu orando sobre a questão do meu futuro. Nós que somos jovens, né, somos muito preocupados. Fazemos faculdade, estudamos, trabalhamos. E eu estava orando a Deus em relação ao meu futuro. Deus, se o Senhor quiser fazer isso, se o Senhor quiser fazer aquilo. E nós gostamos de dar sugestões para Deus, né? E enquanto eu orava, me veio uma paz tão grande, mas tão grande. E eu comecei a me recordar do céu. E eu comecei a pensar, peraí, Senhor, se o Senhor não quiser me dar nada, não quiser fazer nada do meu futuro, se o Senhor quiser vir hoje, vem. Eu quero o céu, eu quero estar contigo. E eu me recordava daquele hino da nossa harpa cristã que diz que os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além, essa glória do céu. Os encantos do mundo não podem. A faculdade, um diploma, uma família no futuro, filhos, não pode ofuscar a glória que é o céu. Claro que nós temos que ter o planejamento, como a palavra do Senhor nos diz, que os planos são... que há os planos do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Mas que nós possamos entender que o Senhor está no controle. E a sua vontade é o melhor. E aqui eu vejo que o povo estava querendo, né, a sua vontade. E o Senhor disse, você quer a sua vontade? Então tá. Então eu vou lhe dar, mas vai ser assim. E então vamos voltando à história que a gente abriu um parênteses para falar sobre o povo de Israel, sobre a questão da ingratidão. E eu penso que talvez no meio do povo havia muitas pessoas indignadas e pensando que uma prostituta vai vir para fazer parte do povo. Como assim? Não. Agora que a gente voltou, queria ler uma que me vem à mente. No livro de Atos 10 e 11. Antes fala que da conversão de... Antes desses capítulos fala sobre a conversão de Saulo. Só que depois Pedro é convidado para ir a uma casa de um homem chamado Cornélio.
E só que esse Cornélio e todos que estavam na casa dele eram pessoas gentios. Então Pedro, antes de ir, ele teve uma visão e ele estava com fome e quis comer. Então ele viu o céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol que era baixado à terra pelas 4 pontas. Aí ele ouviu uma voz do céu que se dirigiu a ele e Pedro falou para o Senhor. Deus falou para ele que deveria comer daquele que ele estava vendo, que ele estava vendo carnes e coisas que os judeus não podiam comer. E então Deus fala para ele: não considereis impuro o que Deus já purificou. Não chameis comum, imundo, porque Deus já purificou. E depois Pedro vai, e no capítulo 11, a Bíblia fala que os cristãos tinham medo de Saulo, porque Saulo era um cara que matava todos Ele é recém eles. tava arrastando as mulheres pelo cabelo aí. Ele acaba de matar, ele estava junto com os testigos que mataram Estevão. Testemunhos. Aí ele estava ali e o povo ficou atemorizado. Aí o Pedro falou nessa revelação: olha, meu povo, o que Deus falou, não chameis impuro. O que Deus já purificou, não chameis comum. Ah, que coisa linda. Ele falou exatamente a mesma coisa, né? Segunda vez, lá no 11:9, falou a voz do céu enquanto ele contava, né? Ao que Deus purificou, não consideres comum. Que coisa linda. E que nós possamos tomar isso para nós também hoje. Na igreja, muitas vezes, vemos algumas pessoas e muitas vezes a nossa natureza humana quer nos levar a desprezar pessoas. Que nós possamos entender que nós não devemos considerar impuro aquilo que Deus considerou puro, aquilo que Deus purificou. E que nós possamos entender isso também. É uma Quando grande eu li essa passagem, o primeiro que eu pensei foi nos disciplinados, sabe? Porque eles cometem algum erro e depois eles voltam de novo, sabe? Só que a gente pensa assim, será que ela voltou a ser a mesma pessoa? Ou será que eu posso ter a confiança que eu tinha com ela antes dela sair e cometer esse pecado? Ela teve que sair, que sabe, do coral, de todas o que ela estava fazendo, e essa pessoa aí, o que eu faço? Será que eu vou poder ir pregar com ela de novo, evangelizar? Aí Deus falou assim: não chame isso impuro, que Deus já purificou. Que coisa tremenda. Que nós possamos ter isso em mente. E eu imagino que isso foi algo que o povo de Israel viveu na pele, né? Com essa questão de Raabe. Porque imagina, não era qualquer pecado, né? Era o pecado de prostituição. E ela foi escolhida por Deus para estar ali, no meio do povo. E muitas vezes, sim, a nossa natureza humana nos leva a pensar desta forma, a julgar. E eu me lembro de uma vez que eu estava orando e eu dizia ao Senhor: Senhor, faça justiça em tal situação, que eu queria que o Senhor fizesse justiça. E o Senhor falou claramente comigo, o que diz em Isaías, que a nossa justiça é como trapo de imundícia para Deus. E o Senhor disse para mim: a minha justiça não é a tua justiça. A minha justiça não é o que tu pensa que é justiça. Eu faço justiça. A tua justiça para mim é como trapo de imundícia. Então, nós não podemos pensar: se eu fosse Deus. Meu irmão, ainda bem que nós não somos Deus. Porque se eu fosse Deus, eu tinha destruído comigo há muito tempo. Mas o Senhor é misericordioso e graças a Deus por isso. Porque nós podemos estar aqui hoje, você pode estar aí. E você tem a oportunidade hoje de voltar para o Senhor, se quem sabe se afastou. Porque o Senhor está de braços abertos. Raabe
estava fora do povo de Israel e foi aceita no povo. E o nosso tempo está correndo e nós não lemos ainda. Vamos ler agora no 6, para dar uma corridinha, sobre quando o Senhor cumpre a questão de ruírem os muros da cidade de Jericó. E agora falando um pouquinho sobre isso, as duas muralhas, as muralhas de Jericó eram duas. Era uma interna e uma externa. Eram duas muralhas. Quando eu fui estudar sobre isso, a arqueologia fez escavações lá na cidade de Jericó e a construção das muralhas era assim. E a casa de Raabe, que estava sobre os muros, no caso estava ali no meio, entre esses dois muros. E era o lugar mais barato para se comprar uma moradia, uma casa, porque era o lugar menos seguro. Porque entre estar no meio da cidade e estar ali, era o lugar mais vulnerável. E Raabe estava ali, e eu fico pensando, se fosse nós chegaríamos para os espias e diríamos, tá, peraí, como é que vai ser isso aí? Vai cair essa parede e o meio não vai, e todo mundo que estiver aqui vai ser salvo. E nós vemos que Raabe teve tamanha fé que ela foi colocada na galeria dos heróis da fé. Que pela sua fé ela foi salva. Que pela sua fé ela foi justificada. Por crer naquilo que Deus havia falado. E eu imagino todas as pessoas que ela colocou dentro de casa falando que ela viu uma promessa de que ela seria salva se estivesse dentro da casa dela. E como explicar para as pessoas que as muralhas iam cair e a casa dela não ia cair ali no meio? Era um ato de extrema fé. E Raabe não teve vergonha de falar. Muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre Deus, sobre a nossa fé. E a palavra do Senhor diz ali, ó. Vamos ler Josué 6, 17. A palavra do Senhor nos diz assim. Pode ler para nós? Não. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será anatema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos o que com ela estiver em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Isso. E aí, para finalizar ali no 20, a palavra do Senhor nos diz assim: gritou, pois, o povo, os sacerdotes tocaram as trombetas, ouvindo o povo o som da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu ao chão. E o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que ficava de fronte, e tomaram a cidade. Então disse Josué, que talvez você possa perguntar, mas como é que vocês sabem que a casa dela não caiu? No 22 diz assim: então disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra, entrai na casa da prostituta. Se eles tinham que entrar na casa da prostituta, a casa dela estava de pé. E tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. Entraram, pois, os mancebos espias, tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos quantos lhe pertenciam, e trazendo todos os seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. Que coisa mais linda! E os arqueólogos falam, segundo os estudos deles, que as muralhas de Jericó não caíram para dentro. Porque se eles tivessem usado alguma tática, alguma, como se diz, estratégia de guerra que havia, que era dos muros caírem para dentro, aí poderia ter essa explicação, mas não. As muralhas caíram de dentro para fora. Ou seja, foi uma ação totalmente de Deus. De dentro para fora as muralhas caíram. Então a gente pode ver a ação de Deus nisso tudo. E Raabe sendo salva. Que nós possamos valorizar. Temos um minutinho ainda. Queremos atualizar aqui os irmãos que estão no chat conosco. Irmã Jennifer Souza, irmão Adilson Batista, irmã Kátia Brito, Michel Padilha, irmão Pedro Wolff já estava conosco, irmã Nara Ortiz, irmão Mateus Gomes e irmã Lúcia Nunes. Vamos fazer uma oração agora para estar finalizando, que os irmãos possam refletir nesta palavra. Que o Senhor fale conosco. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua presença, ó Deus, nesta tarde. Fala, Senhor, aos nossos corações, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, com cada um dos teus servos que estão nas suas casas. Que possamos valorizar a tua presença e as oportunidades que tu tens nos dado, ó Deus. Em nome de Jesus, continua conosco durante este dia. Em nome de Jesus. Amém.
paz, oração e união.